Você sabe conduzir o abdômen agudo obstrutivo com segurança no pronto-socorro? Vem comigo. Plantoneiros, bem-vindos a mais um vídeo. O assunto de hoje é abdômen obstrutivo, uma das causas de abdômen agudo no pronto-socorro. Antes de começar, aqueles dois recados: o primeiro de sempre checar a rotina do seu serviço e o segundo de nunca deixar de falar com o especialista. Se você tiver dúvida ou julgar necessário, aqui nesse tipo de abdômen você com certeza vai fazer o contato com o especialista, beleza? Bom, falando do abdômen obstrutivo em si, quais são as queixas, né? 3 tipos de queixas que eu quero que você automaticamente pense se esse é um abdômen obstrutivo, se é um abdômen agudo ou não. Primeira delas: doutor, minha barriga está inchada e eu comecei a vomitar ontem. Essa é um paciente. O segundo: doutor, eu faço quimioterapia e eu estou há 5 dias sem evacuar. Esse é um paciente que faz uso de morfina em casa para dor. E o terceiro: doutor, o meu pai está muito confuso e a barriga dele começou a inchar. De ontem para hoje ele vomitou um líquido meio escuro e bem fedido. Isso está meio óbvio, né? Então, vamos lá. O que eu quero chamar a atenção no caso dos abdômenes obstrutivos? Primeiro, a queixa do paciente nem sempre vai ser tão clara assim, né? Mas eu quero que você atente para alguns sinais. Dor abdominal incólica, né? Se nós estamos falando de obstrutivo. E, obviamente, distensão abdominal. O paciente está com aquele tamborzinho, né? Aquele abdômen bem distendido. Náusea e vômitos, sejam eles bilioides ou fecaloides. Então, você tem que perguntar. Se o paciente está nauseando e vomitando, você tem que caracterizar esse tipo de vômito, né? Será que ele é bilioide? Será que ele tem aspecto escuro, fétido, né? Como eu disse no exemplo. E parada de eliminação de fezes e flatos. Se eu estou falando de um abdômen obstrutivo, provavelmente o paciente vai te dizer que ele parou, né? De eliminar fezes ou flatos, ou os dois, né? Obviamente. E se eu não tratar um abdômen obstrutivo, o que vai acontecer? Eu deixei aqui a ordem, né, natural dos fatos, uma timeline ali, o que vai acontecer com esse paciente. Primeiro, translocação bacteriana. O paciente está obstruído. Quando há obstrução, né, do intestino, vai haver uma translocação bacteriana. Obviamente, isso aumenta o risco de sepse. Segundo lugar, sequestro do líquido de alças, e isso vai causar hipocalemia. Então, da sepse, eu caminhei para hipocalemia. Olha como o negócio está degringolando, está indo de mal a pior. E por fim, isquemia da alça, né? E a isquemia da alça pode causar uma perfuração intestinal. Aí, então, meu amigo, aí a coisa afundou de vez. Então, olha a importância de você reconhecer um abdômen obstrutivo lá no pronto-socorro, tá? Quais são as principais causas de abdômen obstrutivo? Tem um curso muito famoso que sempre ensina, né? Brida, aderência. Sim, brida, aderência é a primeira causa, mas você tem que pensar em neoplasias, em hérnias, ou ainda, se eu quiser fazer diferenciais, por exemplo, o exemplo lá que eu usei do paciente que faz quimioterapia e faz uso de morfina em casa, tá? Tem que pensar nos diferenciais. Quais são os tipos de obstrução de abdômen? Ela pode ser alta ou baixa, né? Alta, estou pensando em delgado, acima do ângulo de Treitz, e baixa, cólon. Não quero fazer muito teoria, mas isso vai fazer você diferenciar no aspecto, por exemplo, dos vômitos do paciente. Quais exames eu vou solicitar? Estou pensando em rotina de abdômen agudo, acho que você tem que checar sempre a rotina do seu serviço, uma rotina mínima, né? Eu deixei aqui raio-x de abdômen agudo, obviamente, hemograma completo, urina 1, função renal, amilase, bilirrubina, TGO e TGP, sódio, potássio, eletrólitos, né? E, obviamente, em mulheres em idade fértil, é obrigatório a gente solicitar um beta-HCG e perguntar, né? Data da última menstruação, não custa você perguntar isso. Tá? Exame de imagem complementar, vou precisar de algum? Bom, eu já pedi o raio-x de abdômen agudo, né? Isso é o mínimo, e aí, se possível, nós vamos complementar sim com ultrassom de abdômen, seja em caso de gestantes, por exemplo, mas a preferência, o padrão ouro, obviamente, é a tomografia, com ou sem contraste. Se eu estou pensando em abdômen, galera, eu vou contrastar, né, esse exame depois da função renal. Função renal permite, eu vou contrastar. Estou pensando no abdômen obstrutivo, perdão. Há causas de abdômen aí que nós não vamos precisar contrastar, por exemplo, na cólica renal, que a gente já falou. Aqui é com contraste. Checa a função renal e contrasta o paciente.
Quais alterações laboratoriais eu vou esperar no exame, né, ali do paciente do abdômen agudo? Bom, lembra que eu falei lá da sequência dos fatos? Então, primeiro, uma alcalose metabólica em fase inicial. Já em casos avançados, uma acidose metabólica. Agora piorou muito. Leucocitose com desvio, tá? Geralmente esse desvio não é muito evidente, ele é discreto. Hemoconcentração e aumento de escórias. Lembra, o paciente pode estar desidratando, então você pode ter aumento de escórias e hipocalemia. Lembra que eu falei da sequência lá? Isso também indica gravidade no meu paciente. Quais alterações eu vou encontrar, ou posso, melhor dizendo, encontrar no raio-x? O sinal de empilhamento de moedas, né, da obstrução alta de Delgado, essa é famosa. Outro muito famoso, o sinal do grão de café, no caso do volvo de sigmoide, distensão de alças periféricas ou até mesmo pneumoperitônio, sinal de chilaidite. Exame de imagem complementar, você solicitou ultrassom ou ATC, esses já vêm laudados, né? E aí eu deixei, por exemplo, aqui, ó, 3 imagens, o sinal do empilhamento de moedas. Vocês podem reparar que neste caso aqui, inclusive, o paciente já está sondado, dá para a gente ver a pontinha da sonda aqui, nós vamos falar de tratamento já já. O outro sinal clássico do grão de café, né, do volvo, e aqui a distensão com nível hidroaéreo, a distensão de alças. Aqui eu separei o sinal de chilaidite, né, do pneumoperitônio, estou pensando aqui em alça perfurada, né, por exemplo, numa doença ulcerosa péptica, ali perfurou a alça, então por isso que é importante eu pedir o raio-x de abdômen para fazer os diferenciais. E como é que eu vou fazer a abordagem do pronto-socorro? Foi com isso daqui na cabeça, resolveu o seu problema, você sabe tratar um abdômen agudo, pelo menos começar. Primeira coisa, mais importante de todas, é a primeira coisa que o cirurgião vai te perguntar. O paciente está em jejum? Então, deu entrada um caso de abdômen agudo que você considera obstrutivo, jejum até segunda ordem. Abdômen agudo, né? Via de regra, jejum até segunda ordem. No caso do obstrutivo, eu vou passar uma sonda nasogástrica e deixá-la aberta. Vou olhar, está debitando? Como é que é esse aspecto, né? É bilioide ou é fecaloide? E aí vamos pensar, obviamente, em analgesia e fazer um antiemético. Eu não quero que o paciente vomite, eu quero fazer um antiemético para ele. Sugestão, sorinho de 100, Buscopan, uma ampola, uma pessoa, e ondansetrona, que é o Nalzedron, 8 mg, também uma ampola. Raio-x e rotina de abdômen agudo, todos aqueles exames que eu já falei. E aí, outra pergunta que o cirurgião vai te fazer. Como está o toque retal? Galera, abdômen, sinto muito, o paciente entrou com dor no abdômen, dor abdominal, toque retal é obrigatório, tá? O que eu tenho que prestar atenção ali no toque retal? Primeiro, se há presença de fezes na ampola retal, a presença de sangue em dedo de luva, ou não, eu toco e não consigo perceber nada, ou fiz o toque e percebo uma tumoração. Olha a importância de um exame que é muito simples, o exame físico é fundamental, tá? E aí, como eu disse, se nós estamos falando de um abdômen obstrutivo, o contato com o cirurgião será obrigatório, a internação do paciente será obrigatória. Aí ele vai te dizer o que mais ele quer solicitar, onde ele quer internar esse paciente, ou se ele já vai fazer a abordagem do paciente de forma imediata. Por fim, atente-se para os sinais. Quais são os sinais? Conforme eu vou dizendo para vocês, começa a ficar tudo muito nítido. Conforme você vai dando plantão, isso fica muito óbvio na sua cabeça quando você vai examinando, né, e tirando história do paciente. Então, primeiro de todos, muito óbvio, a alteração do nível de consciência. Esse é um paciente que está muito grave já, né? Se a resposta for sim, está muito grave, o paciente já está na sala de emergência. Febre ou leucocitose, lembre, o paciente pode evoluir com sinais de sepse. Né? Taquicardia, taquipneia, irritação peritoneal, exame físico fundamental, oligúria ou anúria, lembra lá, o paciente desidratou também, será que aumentou a escória nitrogenada dele? Toque retal, obrigatório, acabei de falar com vocês, e o contato com o cirurgião para fazer a internação, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu esse vídeo, não deixa de seguir a gente lá no Instagram, @oplantoneiro. Lá a gente consegue dar dicas do plantão do dia a dia de forma mais rápida, beleza? Valeu, um abraço!